Doutor, vamos falar um pouquinho do cenário do direito no Brasil hoje. Nunca esteve tão em voga, né? A STF, Tribunal Eleitoral. Antigamente, as grandes esferas, aí, as últimas instâncias, se assim pode dizer, né? Só para ficar mais detalhado para as pessoas, eram muito discretas, né? Quase não apareciam. O protagonismo era pequeno, ficavam mais ali nos bastidores, né? E hoje não, hoje viraram estrelas, vedetes, né? Como é que você vê esse cenário no Brasil hoje como advogado? Miguel, eu vou até assim medir muitas palavras. É preciso, é preciso. Mas as pessoas vão compreender bem. Veja bem, essa questão que você falou bem, a descrição é uma característica, é um requisito da magistratura, né? É um requisito. Por quê? Porque é uma pessoa que vai tratar com interesses, né, sempre, digamos assim, 99% bilaterais, tá? Às vezes multilaterais, envolve vários interesses em um processo só. Sim. A não ser aqueles processos que você entra, eu quero divorciar consensualmente. Não. Aí está todo mundo no mesmo barco, né? Nós estamos falando de coisas pequenas, aí vamos passar para as coisas grandes, né? Exatamente. Grandes E o grande problema julgamentos. hoje, assim, a gente convive com diversos magistrados, né? E em Brasília eu tive oportunidade de conhecer muitos juízes federais, pessoas realmente discretas, né? Mas à medida que a esfera fica mais alta, e eu vou tratar assim, especificamente de STJ e STF, Certo. são tribunais mais políticos. Tribunais onde você vê, por exemplo, pessoas que não são juízes de carreira, que se tornam ali juízes, né? Advogados, às vezes promotores, pessoas que vêm com uma outra visão do É direito. verdade que nós temos ministro que inclusive não tem OAB? Eu não sei se isso é... Não, na verdade é o seguinte, quando se entra lá o magistrado, ele não tem OAB, né? Aham. Se vier da carreira Mas quer dizer da que nunca magistratura, advogou, pelo menos, né? Para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal e não ter advogado nenhum dia é complicado, pode né? ser sim, pode ser sim, acontece sim. Agora o que acontece também é ter advogados lá, que são vários, né? Sim, é o problema maior, hein? Na verdade, se torna um grande problema pelo seguinte, às vezes a pessoa não entra ali por vocação, Sim. ela entra por questão política realmente e começa a defender interesses. E é o que nós temos visto hoje, né? Magistrados defendendo interesse na mais alta corte. E qual é o problema disso? O problema é que o STF e o STJ, uma decisão do STF, ela vincula as decisões inferiores de tribunais que nós chamamos assim ACO, né? Abaixo. Então, muitas vezes uma decisão política para soltar um político, tá? Vou dar exemplos assim, às vezes acontece com um político muito famoso, eu até pôr nome, mas não interessa. É um político assim muito famoso, às vezes foi governador de um estado, alguma coisa, e se cria ali uma solução para se tirar essa pessoa de lá. Tá. E essa solução vincula muitas vezes traficantes. E aí vem um efeito erga omnes, é isso que seria a palavra certa? Exatamente, gera um efeito geral, né, que é o erga omnes. E esse é o problema, porque o Brasil, a Constituição nossa, ela prevê a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? Naquele tipo de caso, as decisões são voltadas ao respeito da lei. E quando você perde isso, é como se você perdesse o chão no direito. Você perde aquela segurança de poder sentar com o cliente e falar para ele, olha, isso vai dar certo. Certo? Ou então, às vezes, você, no lado negativo, muitas vezes a gente advoga para pessoas que cometeram crimes, né? E a gente consegue, isso é bom para a pessoa, mas talvez para a sociedade não. Sim. Você consegue uma exceção ali. Pode ser do ponto de vista jurídico bacana, você agiu dentro daquilo que a lei preconizava, mas do ponto de vista moral, às vezes, fica questionado pela população, né? Exatamente. Inclusive, essa questão moral, ela provém dos nossos costumes, né? Isso. Então, por exemplo, hoje, no Brasil, a gente tem coisas que nós consideramos boas, como um casamento com uma pessoa só, a nossa lei não permite duas. Sim. Mas quando você vem, por exemplo, da Arábia Saudita, o limite é o dinheiro, né? É o poder que a pessoa tem. Quantas mulheres ele puder manter, né? Então, provém dos nossos costumes, né? A nossa moral provém disso. Então, você já cai um pilar muito grande. Quando você fala de crime, o crime tem que ser típico, tem que estar previsto e tem que ser antijurídico, que é reprovável. O antijurídico é reprovável. Não, isso está errado, né? A sociedade se desenvolve nesse ponto. Os legisladores nos representando, eles criam leis para que essas coisas reprováveis, elas sejam punidas. Então chega um ponto em que a mais alta corte,
ela trabalha por interesses pessoais ou de grupos, e isso prejudica toda essa escala, né? Ele tira esse pilar, essa segurança que a gente tem em determinados pontos. Hoje, doutor, quase toda a população, dizer toda é generalizar, mas a grande maioria do povo brasileiro sabe que a nossa mais alta corte do país é toda política, porque eles são indicados por partidos políticos ou por presidentes da República, melhor dizendo, que são filiados a partidos. Então é lógico que não tem a independência, né, para depois atuar, julgar, analisar com imparcialidade um processo que veio daquele que o apadrinhou, que o alçou aquele cargo. E isso é muito ruim, né? A gente defende isso aqui, eu já defendi várias vezes, independente de questões pontuais que aconteceram, que a mais alta corte do país é onde devia ser o vestibular, a prova, o concurso mais difícil para se chegar lá, porque tinha que ser os mais ilibados, né, cidadãos e os maiores conhecedores do direito, né, para serem os juízes máximos, né, os guardiões da Constituição. E, na verdade, isso não acontece, infelizmente. Na verdade, eles deveriam ser o espelho, o exemplo, né? A ponta da lança. E o que a gente observa muitas vezes, né, e eu tive o prazer de estudar, quando eu estava na Academia da Polícia Militar em Brasília, com o desembargador Sebastião Coelho, que hoje virou uma celebridade. Sim. Por conta de ter se aposentado ao vivo, né, numa sessão do TSE. Bacana, hein? Uma pessoa assim, extremamente ilibada, que eu acompanhei a carreira dele diversas vezes advogando em Brasília. Eu encontrava com ele nos corredores, né? Então, uma pessoa que eu posso dizer ser da mais alta categoria, que poderia muito bem chegar lá no tribunal, né? E ficou impedido por quê? Porque ele não está compactuando com o que ele está vendo. Né? E é uma pessoa que tem uma visão muito diferente da nossa, é uma pessoa que atuou em segunda instância, então ele já tem a visão, é uma pessoa pronta para estar ali num tribunal superior, né? E infelizmente nós acabamos perdendo, né, essa pessoa por conta justamente dessa política que se infiltrou nesses tribunais. Daqui a pouco você citou aí a questão da conveniência, né, de quem está lá, de tratar com determinadas matérias, liberar alguém, acha um jeitinho, e esse jeitinho com certeza está criando um efeito cascata aí. E tem, com certeza, atrapalhado o trabalho de vocês aqui. Fico pensando como é que um juiz, um magistrado aqui, um promotor, age diante de uma situação como essa, vendo que eles seguem rigorosamente a Constituição, Código Penal, Código Civil, na íntegra. Mas quando chega na Suprema Corte, rasga-se tudo aquilo e acha-se um jeitinho, sendo que o plenário é soberano e a maioria decide até mudar o que está na Constituição, acrescentar o que lá não está, ou tirar o que lá está ao bel prazer. Ou seja, como é que fica a cabeça de um magistrado, de um promotor e de vocês, advogados aqui embaixo, quando começam a defender uma causa e se empenham nela em cima de uma jurisprudência ou de exemplos, né? Sabendo que a qualquer momento surgem ações em cima que quebram toda essa escala de valor, né? Como é que fica vocês nesse cenário? Olha, eu vou te dar exemplos assim, de processos que eu acompanhei, que eu trabalhei neles, e que havia entendimentos anteriores, depois essa coisa mudou mais de uma vez. Por exemplo, na época do Collor, houve um confisco de dinheiro, um fato notório, né? Muita gente ficou com esse a história política do Brasil. Isso, e isso repercutiu, né, em devoluções, né, condenações judiciais em aplicação de índices maiores, etc. Então, por exemplo, tem processo hoje, vou dar um exemplo, por exemplo, essa questão até do FGTS agora, da aplicação de índices diferenciados por conta de planos econômicos e correções deveriam ser feitas. Então, existia um entendimento, várias pessoas já receberam. Aí um ministro daquele pede vista no processo. Aí trava tudo, fica 2, 3 anos com vista. Por exemplo, esse processo da FGTS especialmente está na mão do Gilmar Mendes. Pois hoje. Não tem prazo para devolver, né? Não Fica tem. à vontade. Né? E o problema da advocacia é porque você explicar isso para um cliente é muito difícil, né? E que a caneta não está na nossa mão, né? A decisão não está na nossa mão. Porque o cliente tem urgência, né? Ele tem urgência e não consegue entender muitas vezes. Acha que é o advogado que não está correndo atrás, não é competente o suficiente, né? Exatamente. É complicado, hein? E a questão é o seguinte também, eu entendo que é insuficiente para um país do nosso tamanho e a quantidade de coisas que chega para julgamento,
11 ministros julgarem, né? É Aham. claro que existe ali toda uma estrutura muito grande por trás de cada um, e foi até demonstrado certa vez que cerca de 200 pessoas que Aham. trabalham para cada ministro, Assessorando, né? assessorando o ministro. É. Mas acontece que o gargalo é o próprio julgamento. Sim. Eles têm que ler, eles têm que falar, eles têm que estar ali. Doutor, mas peraí, só uma pergunta dentro desse cenário que você está falando. Nós temos 3 esferas aí, tem o Supremo Tribunal Federal, temos o STJ e temos o... É porque assim, deixa eu explicar um Tá. negócio. Nós temos a justiça comum. O que eu queria te dizer, para completar o seu raciocínio, que você vai responder agora, porque tem um agindo mais que os outros, e até entrando na seara de outros. Exatamente. Né? E aí está ficando um sobrecarregado, porque está fazendo tudo sozinho, até aquilo que não é competência dele. Se cada um fizesse o seu, a coisa desafogava. O grande erro, o grande problema é o seguinte. Ah. Quando você pega a teoria da tripartição do Estado, Sim. que é poder legislativo, executivo e judiciário, você tem um poder que deve definir as regras, que é o poder legislativo. Ele nos representa. Nós elegemos aqui uma pessoa para que ela faça as leis que a sociedade, com a evolução da sociedade, necessita que isso seja, essa evolução chegue na legislação. E o que tem acontecido é que o tribunal, né, excelso, que é o tribunal, que é o STF, ele tem legislado. Sim. Compreende? Então ele pega, muitas vezes ele modifica uma interpretação da lei, De acordo certo? com a conveniência. De acordo com a conveniência, ou às vezes ele cria um procedimento. Aham. Se ingressa com uma ação que envolve uma brecha da lei, que na verdade deveria ser provocada. Omissão do legislador, né? Deveria provocar o legislador, ao invés de provocar o judiciário, provocar o legislador para que a lei surja. Aham. Mas eles provocam o judiciário sabendo já que ali dentro a coisa vai acontecer. Sim. Aí chega uma decisão que essa decisão vai balizar toda a conduta a partir dali. E a justiça, até te explicando essa questão da justiça, aqui em Araxá nós temos algumas justiças, né? Tem a justiça comum, que é aquela que do prédio bonito, que a gente passa Sim. ali, né? Tem a justiça eleitoral, que é uma justiça especializada, e a justiça do trabalho aqui. Mas existe a justiça militar, né? Nós temos diversos ramos da justiça. Todos eles terminam no STF. Porque o STF ele tem O guardião da Constituição. isso, ele tem lá previsto em todos os seus artigos diretrizes para todas essas justiças diferenciadas, né? Então tem princípios trabalhistas que você cai no STF. Por causa da Constituição, não é isso? Exatamente. Tem princípios eleitorais que termina no Não STF. pode ferir a Constituição. Por que eu estou Exato. enfatizando isso? Porque o papel deles são guardiões da Constituição. Exato. É aquilo que é inconstitucional, que é o papel deles julgarem. E eles são muito além disso, eles estão julgando crime penal, civil e tantas outras áreas mais, né? Isso, não, independente da questão política, tá? Porque eu defendo até a morte, a liberdade da pessoa votar em quem ela quiser. Mas a questão é que se torna uma situação que as pessoas às vezes não compreendem, né? Então, para você ser condenado, o Ministério Público ele tem que mover contra a pessoa um processo, uma ação penal. Essa ação penal ela vai ser recebida ou não pelo juiz. Vai se começar uma investigação que envolve polícia, envolve uma série de órgãos. É o chamado devido processo legal. Devido processo legal. Sim. É um princípio constitucional. Certo. E o que isso te garante, Miguel? Te garante que você não vai ser preso de manhã na tua casa sem saber o que está acontecendo. Né? Te garante Sem o que... direito à ampla defesa, né? Exatamente, Contraditório. que com todas essas mãos, né, envolvidas nesse mesmo trabalho, que haja uma neutralidade. Então o jogador ele não pode estar envolvido em investigação, ele não pode estar envolvido, ele não pode abrir um processo, porque aí já acaba com um pilar da magistratura, que é justamente a Ele pessoa eliminou estar todos os neutra. outros atores, né? Ele está fazendo tudo. Ele prende, condena, né? Não, Exatamente. faz o julgamento e depois condena. Ou seja, e aí fica o Ministério Público sem poder de atuação nesse caso, o juiz, ou seja, o magistrado fez toda, a polícia também, ele até chega até a investigar, né? Em alguns casos a gente está vendo, o poder de investigação é feito por ele mesmo, Exato. depois ele mesmo abre o inquérito, depois ele mesmo sugere o processo, manda para o plenário, ou ele mesmo de forma monocrática, decide. Ou seja, está havendo uma invasão de autonomia dos poderes aí, né? E o mais grave, vou te falar uma coisa aqui, é o advogado não ter acesso ao processo. Isso é um absurdo. É um absurdo, é uma monstruosidade jurídica. Será que eles montam um processo, pelo menos, para que vocês tivessem acesso, ou a coisa é feita assim,
no campo só do raciocínio, porque pela rapidez que acontece, parece que não se forma peças processuais. Vai se formando uma tese na cabeça até chegar a uma decisão, né? É tão secreto que eu não sei te dizer. Se eu pudesse Não, ver. Pela lógica, a gente vê que é tão rápido que não dá tempo de formar aí, os degraus do processo, né? E o perigo é porque quando você tem isso acontecendo na mais alta esfera, a pergunta é para quem recorrer? Né? Para a OTAN? Uma vez eu vi um advogado Para o falando... Exército, para as Forças Armadas. Para quê, né? Então a coisa vira uma lei, vira Mas uma voltando, regra. doutor, a única solução é o legislador. Olha o papel do vereador, olha o papel do deputado estadual, deputado federal e do senador, né? Quem criam as leis que vão depois ser praticadas por esses operadores das leis, são os operadores do direito. Quem vota isso? Quem cria isso? É o legislador a partir da vontade popular, que você bem disse, da necessidade, da realidade, da cultura, daquilo que está acontecendo. Eles escolhem isso, transformam isso em lei e levam para a alta corte, dizendo, olha, está aqui para vocês agora a legislação pronta, a partir de agora vocês têm aqui a ferramenta para pôr em prática, de acordo com os delitos, né, que acontecerem. Mas tudo isso está sendo de uma hora para outra, e já faz um tempo, né, desde a posse aí do nosso vice lá do Tancredo Neves, que foi o César Ney, né? Onde teria que ter uma outra eleição, não aconteceu, já deram posse aí. Desde aquele momento começou a haver uma usurpação aí dos valores e do poder de cada um, né, doutor? É verdade. E o grande problema, Miguel, assim, que eu enxergo, é porque a sociedade ela fica numa insegurança muito grande de não saber, né, os rumos, os destinos. E o grande foco disso é porque a gente não pode afirmar, mas é uma estrutura que nos leva muitas vezes a se tornar até uma ditadura do judiciário. Né? Muita gente tem questionado isso, mas isso aí na verdade virou até uma tirania. Né? E pelo sistema de pesos, né, e contrapesos dos três poderes, então um poder fiscaliza e julga o outro. Mas acontece que quando a coisa na política fica promíscua, né, um senador tem um interesse no STJ, né, e no STF, e essa situação faz com que o Senado, por exemplo, se omita. Porque se o presidente da instituição, que é aquele que leva a pauta, né, ele não pode levar por algum motivo... Ele decide em causa própria, defendendo o interesse pessoal... E que se dane os demais pares ou que se dane a população. Ele vai cuidar do interesse dele. Aí compromete o país, né? E a gente vê assim, por exemplo, um advogado de renome jantando com um ministro, né? A gente vê assim, por exemplo, demais, o presidente do poder que tinha que tomar providências ali, que tinha que acionar esse freio contra... Ninguém está proibido de relacionar com ninguém, de amizade, seja qual for a relação. Mas olha, mantendo institucionalmente o respeito, né? É preciso haver essa isenção para que haja credibilidade, não coloque em xeque. E se você ousar falar que aquilo causa uma suspeição, aí, meu filho, está sujeito a ser censurado, preso, porque esse né? tipo de cargo, e do jeito que você começou muito bem, falando da questão do magistrado ter que ser discreto, né? Então, não é que o magistrado não pode se reunir com o presidente do Senado, mas ele tem que se reunir de forma institucional, de dia, dentro de um contexto ali que toda a população esteja sabendo, uma reunião oficial, né? Então, assim, são coisas que nos tiram, né, completamente a credibilidade no sistema. Doutor, você precisava ser um comentarista aqui na Volt FM, tá? Para a gente poder aproveitar mais de você em outras vezes, né? E tê-lo sempre conosco aqui. Quem sabe, né? Você está aqui do lado e a hora que você tiver um tempinho eu te chamo para a gente começar a inseri-lo no Jornal da Volt como um comentarista, porque... ou então basta puxar o microfone para a sala dele, né, Guilherme? E a gente vai fazendo aqui. Muito bom falar com você, né? A gente teria muita coisa para poder abordar, mas o tempo do jornal é pequeno. Nós temos 1h30 de jornal, temos outras matérias também para serem trazidas ainda para os nossos ouvintes. Mas eu queria te agradecer muito. Eu sinto, né, no seu olhar a agonia de ser um advogado que sonha em poder fazer um trabalho bacana, à altura dos seus grandes mestres, dos seus grandes ídolos, referências no jurídico, e ver que tudo isso fica embaçado no clima de nebulosidade em função do momento que vivemos hoje de insegurança jurídica no país. Isso é muito ruim. Você acredita, finalizando o nosso bate-papo, que isso vai melhorar com o novo Senado, com a nova Câmara, a partir de uma postura de valorização do poder, cada um colocando o seu espaço sagrado ali,
né, de forma intocável. Olha, aqui quem legisla somos nós e nós vamos primar por isso, não vamos invadir a outra instância de poder, porque nós não temos competência, mas aqui quem vai criar as leis, fiscalizá-las somos nós. Você acredita nessa possibilidade ou você acha que o corporativismo ainda continua instalado em pessoas que chegam lá através daqueles que financiam para depois defender o interesse dos mesmos? Miguel, infelizmente não. Eu costumo brincar muito até como músico, né? Eu uso muito uma frase daquela música Manuel, da Ed Mota, que fala assim, a avó dele já dizia, né? O mundo é fabuloso, o ser humano que não é legal. Eu uso muito essa frase. E eu não acredito não, porque nós temos ali uma grande massa, a maior massa legislativa, é uma massa que segue o vento, conforme bate o vento. No cenário de hoje... Esse vento é o vento da conveniência de cada um, são as emendas parlamentares, são o orçamento secreto e aí por aí vai? Exatamente, que na verdade não é secreto, né? Isso foi colocado de uma forma muito errada, porque eles... foi o próprio Congresso que aprovou aquilo ali, né? E que na verdade só para puxar ali um dinheiro para eles, né? Doutor, e a gente sabe também que para chegar a ocupar um cargo desse tem financiamento demais, de muitas corporações, né? Que financiam pessoas para chegarem lá. Interesses de bancos. De bancos, tem muita gente ali ligadas, né? A grandes escritórios também, que é o caso do Rodrigo Pacheco, que tem um grande escritório de advocacia em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Nós sabemos a história de cada um, porque antes de ser político eles eram profissionais liberais. Então a gente sabe que cada um que chega ali traz consigo o seu interesse. E aí o interesse da população, o interesse do país, né, fica de lado. Primeiro vamos ver o interesse daqueles que me bancaram, que vão continuar me bancando, a quem eu devo devoção e continência. Depois a gente vê o que pode fazer para a população. Né? Eu vou contar só mais 30 segundinhos aqui, Miguel. Fica à vontade. O governo que assumiu em 2003, um dos primeiros atos daquele governo foi revogação dos incisos do artigo 192 da Constituição. Dentre esses incisos, tinha um que limitava o juro a 1% ao mês, 12% ao ano, sem capitalização de juros. Poxa. Essa foi a grande perda para a sociedade naquele momento, porque eu lembro que existia um processo de demandas que questionavam isso aí e não permitia que a pessoa entrasse no endividamento sem fim. Hoje são aceitos juros ao limite do teto, ao limite da estratosfera, por conta disso. Então, as situações são complicadas. E você vê que são costuras políticas. Em cada momento da história você vai vendo a conveniência falar mais alto. A gente não pode afirmar se foi um interesse do executivo ou do legislativo. Ou de alguém que bancou a corporação por trás, que queria aquele benefício. E eu vou te falar, quase ninguém sabe disso aí. Pois é. Né? Então, meu amigo, eu te agradeço imensamente poder ter essa oportunidade de falar aqui para vocês. A alegria nossa. Conta comigo. E eu acho muito bacana, né, a gente poder acreditar ainda, porque a gente vê quando um promotor assume um cargo, ele passou por um concurso, né, suado, sofrido, quando vê um juiz também. Poxa, como foi difícil chegar ali para ambos, né? Ver um delegado de polícia, como é difícil ingressar na carreira. E a gente vê eles brilhando e fazendo um trabalho com galhardia. E depois vê algumas pessoas que estavam envolvidas politicamente, lidando politicamente com alguns políticos de carreira, históricas, coronéis no Brasil, depois serem alçados ao mais alto cargo e colocar em xeque todo o trabalho dessas pessoas que aqui embaixo, como eu disse, aqui embaixo entre aspas, no município, nas bases, nos estados, e não lá na federação, não lá em Brasília, sofrerem consequências disso. Tomara que o Brasil mude. Não porque de Lula, porque de Bolsonaro, não estamos falando de pessoas, não, estamos falando do processo. Porque hoje beneficia alguém, amanhã beneficia outro. Se continuar assim, vai perdurar. E essa vai ser a realidade implementada no país. As pessoas pensam que nós estamos discutindo essa eleição agora. Não é nada disso. É o processo que não vai mudar e vai só piorar, porque nós vamos ver os outros se esfacelarem, derreterem e um só governar o país. E aí, para que vai existir então os outros órgãos, as outras esferas, já que somente um vai mandar? A gente queria ver o país redondinho, que cada um funcionando, trabalhando direitinho, né? E que a justiça fosse feita como as leis que funcionasse existem, tanto para nós aqui como para a elite. Exatamente. Né? Como para as mais altas funções, etc. O que a gente vê é que contra eles os processos são sempre engavetados. Né? E contra nós, a justiça entre nós aqui, ela vai funcionar.
Mas porque aqui entre embaixo eles, não tem essa politicagem que existe lá em cima. Aqui não tem pessoas indicadas por políticos. Aqui são profissionais que passaram no concurso e estão trabalhando, cumprindo o seu papel. Lá em cima a questão é diferente, né? Exato. Quem te colocou depois te pede, te liga, te dá um puxão de orelha, te chama a atenção, te rememora. Lembra que foi eu que te ajudei? Então tem essas coisas todas, né, doutor? Exatamente. Então foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, viu? meu amigo. Bom dia. Alegria falar com você. Até lá. É isso aí, gente. São 10 horas e 40 minutos, 10 e 40. Suzana Cardoso, vamos continuar com a sua pauta?